Muito bem, meus queridos. O título de hoje dessa mensagem é uma pergunta. Discipulador? Eu? Pois é. Discipulador. Eu? Por que discipular? Aí vamos lá para Mateus, capítulo 28, no versículo 19. Jesus falando: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A ordem de Jesus é para fazer discípulos e não seguidores. Porque o seguidor facilmente desiste, mas o discípulo é diferente e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E um grande dilema dos nossos tempos. Por que temos tantas igrejas lotadas, mas com um evangelho tão superficial, tão raso? Por que tantas pessoas são evangelizadas, mas não permanecem nas igrejas e, depois de algum tempo, nem nos caminhos do Senhor? Aí fica, não será falta de discipulado? Mas, afinal de contas, o que é discipulado? Uma resposta bem simples, bem prática, é ajudar o recém-nascido de novo a andar com Cristo, a crescer espiritualmente. Então a pessoa nasce novamente. Mas e aí? Ela é um bebê espiritual. E nas igrejas, nessas igrejas que eu acabei de falar, muitas vezes lotadas, existem pessoas que estão há anos lá, mas continuam bebês espirituais, porque não são bem alimentadas com a palavra. Vem um evangelho muito fraco, muito sem profundidade. Aí eu vou dar um exemplo. Comecem a imaginar um adulto usando fraldas e tomando uma mamadeira. Pensou? Uma pessoa grandona? Um adulto com a sua fraldinha e a mamadeirinha na boca? Não é ridículo? É uma cena patética. Mas é exatamente isso que tem acontecido. Muitas igrejas têm cristãos antigos, mas que continuam bebês espirituais, porque não se alimentam, não crescem. Aí vamos lá. Só o pastor pode discipular? Aí vem a resposta: não, não. Qualquer crente maduro pode ser um discipulador. Mas tem uma coisa, tem um probleminha aí. São poucos os que estão dispostos. Como Jesus falou, a seara é grande e poucos os ceifeiros. Tem uma necessidade muito grande de discipulado. Só que são poucos os cristãos que querem fazer isso. Aí vamos lá, discipulado. Aqui umas diquinhas para você que quer começar a discipular. Ou que já faz isso, mas deseja mais conhecimento. Primeira dica para o discipulador. Você precisa verificar se a pessoa nasceu de novo. Porque senão, a pessoa quando nasce de novo, ela recebe o Espírito Santo. Então, o nascido de novo tem um presentão. O Espírito Santo começa a morar dentro dele. Então, existe uma grande diferença entre evangelismo e discipulado. Se a pessoa não nasceu de novo, ela precisa ser evangelizada. O discipulado é só para aquele que já se arrependeu, que já
aceitou o sacrifício de Jesus, que passou por aquele processo da conversão, estava indo por um caminho e agora está indo para outro. Então, a pessoa recebeu o Espírito Santo. Então, quando você vai discipular, o Espírito Santo que já está morando dentro dela, vai trabalhando. Agora, uma pessoa que não nasceu de novo, você pode falar, que ela não entende. Você vai estar, sabe, jogou uma semente numa terra árida. É o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado e do juízo. Então ela precisa nascer de novo. Então você tem que verificar isso. Segunda dica: focar no sacerdócio da pessoa. Se ela tem um relacionamento pessoal com Deus, se ela separa um tempo para estar a sós com Ele. Então, vocês lembram dos estudos sobre os sacerdotes? O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele ia levar as orações, as ofertas às pessoas. Então, precisa ter uma intimidade. A pessoa tem que ter um relacionamento. E esse relacionamento é com o noivo. Qual é a noiva que não quer estar próxima do noivo? Qual é a noiva que não quer passar tempo com ele, conversar, conhecer, entender os seus pensamentos mais íntimos? Então, se a pessoa não deseja esse tempo, então tá difícil. Vai ser bem difícil você discipular alguém que não tem esse desejo. E uma terceira dica: não dê respostas. A pessoa recém-nascida é como uma criança crescendo, fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A fase dos porquês. Se você ficar dando respostas sempre, respostas completas vindas de você, você não vai estimular aquela busca. Ela precisa orar e ler a Bíblia. Então a sua função não é dar respostas prontas. Não é fazer com que ela fique dependente de você. Você vai indicar para ela o local onde ela tem que buscar conhecimento, na palavra de Deus, em oração, porque ela já tem o Espírito Santo morando dentro dela. Então, crie nela um desejo de busca. E não, é como a gente sempre fala, não vamos dar o peixe, vamos dar a vara e ensinar a pescar. Essa é uma boa dica para um discipulador. Quarta dica: ensine com exemplos. Você, discipulador, precisa conviver com a pessoa que está discipulando. Essa pessoa, ela precisa ver na sua vida os exemplos de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, você precisa dedicar tempo para ela. Permitir que ela entre um pouquinho na intimidade do seu lar, das suas amizades, porque ela precisa ver em você um bom exemplo. Quinta dica: orem juntos. Você vai orar por e com a pessoa. Então, por que essa dica é tão importante? Porque é na oração que você percebe o quanto essa pessoa já conhece de Deus. Conforme ela vai orando, você vai percebendo o quanto ela tem lido a palavra, porque ela começa a orar a palavra. O livro de Salmos é a escola da oração. Você tem ali orações maravilhosas que você pode ter como exemplo. Sexta dica:
Saiba perguntar. Quando você começa a fazer pergunta para a pessoa que você está discipulando, você começa a descobrir quais são as suas dúvidas, quais são as áreas que você precisa se aprofundar para ensinar. Então você afunilha as perguntas até chegar ao problema real. Só assim você poderá ajudar em seu crescimento e no seu fortalecimento. Muitas vezes o recém-nascido espiritualmente, ele está passando por lutas contra o pecado. Então, a pessoa, ela recebe aquela salvação, mas existem áreas na vida dela que são muito difíceis de serem rompidas, laços rompidos, que existem colunas que precisam ser destruídas. E quando você afunila as suas perguntas, e às vezes a pessoa está com vergonha de falar. E aí você vai afunilando a pergunta até chegar no âmago do problema, no cerne, naquele ponto principal que precisa de tratamento. E aí sim, você sabendo aonde tem que cuidar, aí a pessoa vai crescer. 7ª dica: crie um ambiente propício. Não julgue, não condene, não seja aquele santarrão, sabe, mostrando aquele ar de santidade. Não, mostre com a sua vida, não, eu já passei por isso. Crie uma empatia, seja solidário com aquela pessoa. Mostre que você está ali para ajudar, porque um dia você já foi ajudado. Então, quando você cria a empatia, quando você mostra que você já passou por aquela situação, quando você também era recém-convertido, aí você vai poder ter uma proximidade e vai poder realmente ajudar essa pessoa. Vamos falar mais agora sobre o discipulador. Ele precisa mostrar Cristo em sua vida, inclusive nos erros. Tá? Como eu falei, não deu uma de santarrão. Aquele que está em pé, cuidado, não caia. Você sabe que é falho, que precisa do Espírito Santo constantemente na sua vida. Então, se você errar, mostre para aquela pessoa que está sendo discipulada que você se arrependeu e que você buscou consertar a situação. Isso vai ajudar muito. Então, ensinar o discípulo a olhar somente para Jesus, pois o homem é falho, ele não, Jesus não. Então, quando você faz isso, você para de deixar a pessoa dependente de você. Porque se você cria um novo nascido dependente, você é falho. E aí, se você falhar, aquela pessoa vai ficar sem chão. Sabe? E muitas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor porque põem a sua fé, a sua confiança em pessoas e não em Cristo. Então, ensine, inclusive com os seus erros. O discipulador precisa ter intimidade com Deus, ter um relacionamento. E relacionamento é diferente de religiosidade. Lembra dos fariseus, dos saduceus? Eles eram muito religiosos, mas eles não tinham essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Eles muitas vezes eram só casca. Então, ser religioso não é ser íntimo. Então, o discipulador precisa ter essa intimidade. Agora vamos lá. Discipulado tem um preço. Vamos ler lá em Marcos 8, nos versículos 34 a 38. E chamando a si a multidão,
com os seus discípulos, disse-lhes, aqui é Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Discipulado tem um preço. Andar com Cristo não é fácil. Tanto não é fácil que lá em Mateus 7, versículo 13, fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Num outro versículo semelhante, lá em Lucas 13, 24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então você veja, o caminho que conduz à salvação é uma porta estreita. Não é fácil, tá? Esforçai-vos, exige esforço para entrar nessa porta estreita. Muitos procurarão entrar, mas não poderão. Muitos até querem, mas se deixam pelo caminho serem vencidos pela porta larga, pela atração daquele espaço largo. Começa a vir a dificuldade e começam a ficar murchos, desanimados. Por isso que fala, muitos procurarão entrar e não poderão, porque não querem pagar o preço de estar nessa porta estreita. Então, esse discipulado que tem um preço requer compromisso com Deus, posicionamento, coragem. E essas coisas não são fáceis de conseguir. Por isso, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque Deus sabe da nossa natureza, nossa tendência a olhar para a porta larga, brilhante. Ui, quanta coisa boa lá! Ai, olha, aquilo lá é mais fácil. Para que eu vou me sacrificar tanto nessa porta estreitinha? Ai, tá me apertando demais, tá me machucando. Então, precisa ter compromisso, se posicionar e ser corajoso. Precisa ter coragem para entrar nessa porta. Então, vamos lá. Para ser discípulo, você precisa querer. Como está lá no versículo, querer. Querer é um desejo de andar com Cristo. Escolher a Cristo. Porque você é livre para escolher. A única coisa que você não pode fazer é ficar em cima do muro. Lá em Apocalipse 3, no versículo 16, Jesus falando para a igreja de Laodiceia: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tá vendo? Não dá para ficar no meio termo. Ou você é ou você não é. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você vai para o lado de Jesus, ou você vai para o outro. No muro não dá. Outra coisa que o discípulo precisa: negar a si mesmo. Isso aqui significa renúncia.
E renúncia é abrir mão de algo muito importante por amor a Deus. É dizer não à própria vontade. Deixar sua vontade e obedecer aos mandamentos de Jesus. Não é fácil. Não é fácil. E para obedecer, a gente precisa se alimentar no Espírito. E o que é se alimentar no Espírito? Palavra, oração, fugir das situações que nos levam a pecar. Isso é negar a si mesmo. Tá? A carne está lá naquela tendência de ir para aquele lado, mas você tem que fugir. Tá? O Espírito Santo te ajuda. Mais ainda, o que o discípulo precisa? Tomar a sua cruz. Essa cruz aqui não é uma doença, um parente difícil, uma dificuldade financeira. Não são esses problemas cotidianos. Esse tomar a cruz significa você dizer não para o mundo. Você dizer que está morto para o pecado e vivo para Deus. Isso é tomar a sua cruz. É negar tudo que o mundo te oferece, dizer não. Quando o pecado vier, você fala, olha, eu já estou morto em Cristo. Tá? Eu morri. Mas agora eu ressuscitei e vivo para Deus. Morri para o pecado e ressuscitei em Cristo para Deus. Isso é tomar a sua cruz. O discípulo segue o mestre, anda com ele, imita. E no caso aqui, o mestre é Jesus. Ele o glorifica, encontra plena alegria nele. Mesmo em meio às dificuldades, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Agora eu vou dar alguns exemplos de discipulado. Está lá em 1 Reis 19, do versículo 19 a 21. Eu estou falando de Elias e Eliseu, 2 profetas. Partiu, pois, Elias dali, do Monte Horebe, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Porque aquele jogar a capa significa que ele estava chamando Eliseu para ser discípulo dele, para aprender com ele. Olha que honra, que privilégio. E Elias lhe disse, vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguia a Elias, e o servia. Continuando agora, 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e a primeira parte do versículo 10. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, aqui eles estão no Rio Jordão, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E aí Elias disse para ele, coisa dura pediste. Elias foi tomado para Deus e Eliseu
viu Elias sendo levado num redemoinho, em carros de fogo, e Eliseu recebeu realmente porção dobrada. Ele fez muitos milagres e o Espírito de Deus estava sobre Eliseu. Então, este é um exemplo de discípulo e discipulador. Outro exemplo, Paulo e Timóteo. Vamos ler lá em Atos 16, no versículo 1. E chegando a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Vamos lá em Filipenses 1, no versículo 1, na sua parte A. Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Os dois eram servos de Jesus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, aqui é Paulo falando, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Olha, um discipulador, que é Paulo, e Timóteo. Ele chama, olha aqui o relacionamento deles, no que culminou. Mandando Timóteo, lá para os Coríntios, que é meu filho amado. O relacionamento deles ficou tão assim carinhoso que ele chamou Timóteo de meu filho amado. Não era apenas filho, ele era amado. E ele reconhecia esse jovem como fiel no Senhor. E ele ensinou tão bem a Timóteo que ele tinha confiança de mandar para lá, para essa igreja, dizendo que ele lembraria os caminhos em Cristo. Aqui está um exemplo maravilhoso. Assim como Eliseu recebeu porção dobrada de Elias e continuou o ministério profético, aqui nós temos Paulo e Timóteo. Paulo, já idoso, deixando Timóteo como um discípulo amado e bem preparado. Bem preparado. Não é esse evangelho raso pregado nas igrejas, triunfalistas. Ah, venha para Jesus, sua vida vai ser um mar de rosas. Ah, você vai ficar rico. Ah, você vai ganhar um carro, uma casa. Pensando nas coisas materiais, no mundo daqui. Sendo que o evangelho fala de coisas muito mais profundas. Salvação, vida eterna. Os caminhos em Cristo levam à vida eterna. É algo muito maior do que a matéria, do que bens materiais. Então fujamos desse evangelho raso e sigamos o exemplo de Paulo e Timóteo, onde um evangelho profundo, conhecimento, onde eles estavam conhecendo e não paravam de conhecer. Porque aquele que gosta de aprender, está sempre aprendendo, até o último suspiro. Outro discípulo que Paulo fez. Terceiro exemplo, Paulo e Tito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. 2 Coríntios 8, versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Outro discípulo.
Veja só, é companheiro, é cooperador. Ele era um representante de Deus nas igrejas. Glória de Cristo! Através dos ensinos que ele recebeu do discipulador Paulo e dos outros também, porque Tito, Timóteo, eles andavam com os discípulos, com aqueles que foram aprendendo e foram crescendo em conhecimento de Deus. Então vejam bem, dois jovens discipulados por Paulo, e que Paulo aqui fala glória de Cristo. A atitude deles como discípulos trazia glória, trazia orgulho, eram representantes fiéis e verdadeiros. Agora, para terminar a nossa meditação no dia de hoje, eu quero dar um alerta, uma atenção, um cuidado que devemos ter, tá? Nós devemos tomar cuidado para não abusar do discípulo. Porque existe uma coisa chamada pequeno poder. E algumas pessoas, quando tem uma frase até que fala, você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa? Dê poder para ela. E algumas pessoas, elas se deixam dominar por esse pequeno poder. E elas começam a controlar os crentes novos. Começam a se achar donos das suas vidas. E ao invés de levar ao crescimento espiritual, elas querem fazer dessas pessoas serviçais, que elas se tornem dependentes deles, só façam o que eles falarem. Qualquer movimento que eles tomem na vida precisa pedir permissão para eles. Começa a haver um domínio perigoso. É perigoso isso. Porque quando a pessoa que está sendo dominada e abusada espiritualmente percebe, ela pode se afastar do Evangelho. Então, você discipulador, que tem esse poder, esse domínio de chegar e falar sobre as coisas, você tem mais experiência de vida, falar as suas experiências. Você precisa ensinar essa pessoa a olhar a Cristo e não a você. Ela precisa ser servo de Cristo e não você dominar a vida dela. Cuidado com o pequeno poder. É só uma diquinha de coisas que acontecem e que podem se tornar perigosas. Então, tudo isso que foi dito, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Cristo, Ele que morreu, foi Ele quem ressuscitou e é Ele quem voltará para nos buscar. Não mais como um humilde, mas como um rei com poder e com glória. Precisamos ensinar as pessoas novas na fé a olhar para Cristo. Que elas possam deixar de serem bebês e cresçam com um alimento forte, bebendo água limpa, sem mistura, sem contaminação, bebendo da fonte que Deus oferece. Então, que possamos ter esses cuidados e possamos buscar. Eu? Sim, você. Você foi chamado. O ID é para você. Aprofunde-se no conhecimento de Deus e se prepare, porque Deus vai te mandar vidas para você cuidar. E que você esteja preparado e seja uma bênção. Como Paulo falava desses jovens,
que você possa também ser elogiado por Deus por estar cumprindo com excelência o papel de um discipulador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria e nos encha com seu Santo Espírito sempre. Amém.